Olá, meus queridos, vamos dar início à nossa super revisão de véspera para a prova da OAB, que vai se realizar amanhã e em que você vai brilhar. Eu sou a professora Cláudia Barros e, em conjunto com a professora Ana Cristina Mendonça, temos o Penal com Elas, um programa super bacana para todos aqueles que querem se preparar aí para a OAB. E, embora o nosso programa seja de segunda fase, evidentemente que nós não poderíamos abandonar os nossos alunos nesse momento da primeira fase. Então, eu quero aqui trazer para vocês algumas dicas que considero muito importantes para a nossa prova, alguns conceitos que considero muito importantes para a nossa prova de amanhã, alguns tópicos que certamente interessarão a vocês na hora da prova. Então vamos lá. Vamos começar a falar. Peraí, rapidinho. Vamos começar a falar primeiro da questão do tempo do crime. Uma das mais importantes matérias em direito penal diz respeito ao tempo do crime. Veja você que para o tempo do crime foi adotada a teoria da atividade. Vamos então imaginar que no dia 5 tenham sido efetuados disparos contra a vítima, no dia 10 a vítima morreu. Quando é que se considera praticado esse crime? No dia 5, teoria da atividade, que diz que o crime se considera praticado no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Agora, vamos imaginar que isso fosse um crime permanente. Vamos imaginar que eu estivesse aqui falando de um crime de sequestro, em que a vítima foi privada da sua liberdade no dia 5 e liberada no dia 10. Nesse caso, quando é que se considera praticado o crime? Entre o dia 5 até o dia 10, porque esse é o tempo da ação, todo o tempo durante o qual a vítima permanecer privada da sua liberdade, porque isso é um crime permanente e no crime permanente o crime está acontecendo durante todo o tempo em que a ação se prolonga, ok? Agora vamos olhar aqui o crime continuado. No crime continuado, nós temos alguma coisa diferente, porque o crime continuado não é uma hipótese de crime único. Nós não adotamos a teoria da unidade real, galera, para o crime continuado. Nós, em se tratando de crime continuado, adotamos a teoria da ficção jurídica. O que significa isso? Vamos ver? Olha só o que isso significa. Isso significa dizer que o crime continuado não é um crime só, não é usado pela teoria da unidade real, ele, na verdade, é um concurso de crimes. O crime continuado é aquele em que o agente pratica 2 ou mais crimes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então, quando você olha para esse quadro, você vê. Vamos imaginar que no dia 5, no dia 7, no dia 10, no dia 15, no dia 17, uma pessoa tenha entrado na padaria do seu Manuel para subtrair alguns bens, ok? Nesse caso, eu não tenho um único crime. Eu tenho aqui 5 crimes. Tá ok? E cada crime tem o seu próprio tempo. Do dia 5 foi no dia 5, do dia 7 foi no dia 7 e assim sucessivamente. Agora, por que é importante que nós estudemos essa matéria? Por que é importante que nós estudemos o crime continuado e o concurso de crimes? Porque nós precisamos saber quando nós estudamos o tempo do crime, isso é importantíssimo para nós sabermos qual é a lei que pode ser usada. Vamos olhar então, por exemplo, para esse caso que eu aqui coloquei. Eu disse para vocês que nós temos aqui no homicídio, no dia 5 disparos foram feitos, no dia 10 a morte sobreveio, mas no dia 8 entrou em vigor uma nova lei. Essa lei eu vou denominar novatio legis impejus. O que significa novatio legis impejus? Uma lei para piorar a situação do réu. Uma lei que veio para piorar a situação do agente. Uma lei que veio para prejudicar o agente, ok? Nesse caso, quando a lei vem para prejudicar o agente, ela não pode retroagir para alcançar fatos anteriores. Você poderia pensar assim, mas professora, a vítima ainda não tinha morrido, ok? Eu sei que ela ainda não tinha morrido. Só que o crime não foi praticado, quando a lei veio, a vítima ainda não tinha morrido. Mas o crime não foi praticado no dia 10, o crime foi praticado no dia 5. Então, a lei do dia 8, ela é uma lei posterior. E como ela é novatio legis impejus, ela não poderá ser usada para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Essa lei, então, não pode ser usada. Mas olha para cá. Nesse caso aqui, a lei do dia 8, ela não é uma lei posterior. A lei do dia 8 é a lei do tempo do crime. Eu preciso lembrar que o crime aqui aconteceu entre o dia 5 e o dia 8. Então, essa lei do dia 8, ela pode... Entre o dia 5 e o dia 10, desculpe. Então, essa lei do dia 8, ela pode sim ser utilizada
Por quê? Ela não é uma lei posterior. Mesmo que prejudicial, ela pode ser utilizada porque ela é a lei do tempo do crime. E é possível usá-la, mesmo sendo pior, ok? Agora, vejam o seguinte, vejam uma outra situação. Veja a situação aqui da continuidade delitiva. Aqui na continuidade delitiva, nós vamos ter uma outra hipótese em que o agente, nesse lance aqui da continuidade delitiva, praticou 5 crimes. No dia antes de terminar a continuidade, veio uma lei, que também é uma lei para prejudicar. Também é uma lei para prejudicar. Mas ela poderá ser usada. E por que ela poderá ser usada nesse caso concreto? Porque pelo menos um dos crimes foi praticado durante, ou melhor, foi praticado antes da cessação da continuidade. E isso está na súmula 711, que é a mesma súmula que também se aplica para a questão do crime permanente. Tá ok? Então, isso é uma regra, isso são regras muito importantes, isso são regras que sempre vão cair para vocês, tá ok? Dizendo respeito aí a tempo do crime. Agora, sabe o que eu queria que vocês também vissem? Eu queria que vocês vissem o seguinte, olhem só esse quadro aqui. Esse quadro me traz uma outra questão que a gente consegue, na verdade, fazer um grande resumo. Ó, dia 5 a pessoa faz disparos em Foz do Iguaçu, no Brasil. Foz do Iguaçu é cidade contígua com Porto Iguaçu, já na Argentina. Então, no dia 5 foram efetuados disparos no Brasil, dia 10 houve a morte lá em Porto Iguaçu, na Argentina. No dia 8 sobreveio uma lei nova. Veja, quando foi praticado esse crime? Ó, quando? Quando? Quando foi dia 5. Onde foi praticado esse crime? Onde foi praticado? Brasil ou Argentina. E por quê? Porque para fixação do lugar do crime, nós usamos, nos termos do artigo 6º do Código Penal, a teoria da ubiquidade. O crime se considera praticado tanto no lugar da ação da omissão, quanto no lugar onde se deu ou deveria se dar o resultado. Isso aqui é um crime à distância, tá ok? E se considera praticado o crime tanto no lugar da ação da omissão, quanto no lugar onde se deu ou deveria se dar o resultado, tá ok? Nesse caso, então, os dois, o crime pode ser considerado praticado nos dois lugares. Agora, olhem para o quadro. Veio uma lei no dia 8. Essa lei que veio no dia 8, ela poderá ser usada para esse caso concreto? Bem, essa lei que veio no dia 8, ela é novatio legis impejus. Se ela é novatio legis impejus, ela, não pode retroagir. Então, eu não posso aplicar a lei do dia 8. Eu tenho que aplicar a lei para esse crime que vigia antes do dia 8. Agora, quer ver uma outra questão? Se nós começássemos a contar a prescrição começaríamos a contar do dia 5 ou começaríamos a contar do dia 10? Resposta, começaríamos a contar do dia 10. Sabe por quê? Porque em termos de prescrição, a regra é que se conte a prescrição a partir do resultado. Mas olha o que eu disse para vocês. Essa é a regra. E aí você vai fazer o quê? Para você melhorar os seus estudos, você vai pegar lá o artigo 111 do Código Penal, 111 do CP, para verificar que, embora a regra da contagem da prescrição tenha como termo inicial a data da consumação, a data do resultado, é preciso que nós tenhamos em mente que há questões que devem ser vistas de outra forma. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui no nosso quadro. Tá vendo aqui, nesse crime permanente? Do dia 5 ao dia 10. Quando é que eu devo começar a contar a prescrição? A partir do dia 10, que é a data da cessação da permanência. Mas e aqui, nesse crime continuado? Como é que eu devo contar a prescrição? Aí, galera, não vou usar como é a partir do dia 17, não. Sabe por quê? Preste atenção que isso é importantíssimo. Eu não disse que isso aqui é concurso de crimes. Se isso aqui é concurso de crimes, eu tenho 5 crimes diferentes. E como é que se conta a prescrição no concurso de crimes? Conta-se para cada crime separadamente. Artigo 119 do Código Penal. Então, cada crime tem a sua prescrição contada de forma separada.
separada, tá ok? Não é tudo junto, não, ok? Outra coisa importantíssima e principalmente em tempos de pandemia, que poderia cair para vocês, sabe o que que é? É a regra do crime do crime perdão, é a regra das leis temporárias e das leis excepcionais. Queridos, o que que é uma lei temporária? O que que nós entendemos como sendo uma lei temporária? A lei temporária é aquela lei, né? Aquela lei em que você tem uma duração certa, você tem uma duração determinada. A lei temporária é uma lei que se autorrevoga. Por que a lei temporária é uma lei que se autorrevoga? Porque ela tem dia de início e tem dia de fim. Então, a lei temporária, ela já vem dizendo assim, ó, essa lei terá aplicação até o dia tanto. Pronto. Ela se autorrevoga. Ela serve para os fatos ocorridos naquele tempo. E o que é uma lei excepcional? A lei excepcional é aquela que vai ser, que vai ter vigência durante a situação excepcional para a qual ela foi criada. Exemplo, durante por exemplo, estourou uma guerra. Durante a guerra, a conduta X é uma conduta criminosa. Veja, ninguém pode saber, ninguém pode afirmar quando que essa guerra vai acabar. Concorda comigo? Que não se pode saber de antemão quando é que essa guerra vai acabar. Então, a lei vai ter vigência durante a guerra. Qual é a importância de nós sabermos a questão das leis excepcionais e das leis temporárias? Vocês vão ver aqui agora comigo, galera, pelo seguinte, olha para cá. As leis temporárias e as leis excepcionais, elas são aplicadas de forma ultraativa. Então, vamos imaginar. Aqui, ó, lei temporária, lei X temporária. Lei X. Ela é uma lei temporária. E ela é uma lei temporária porque ela vai ser vigente do dia 1º ao dia 30. Tá ok? Vamos imaginar que aqui José tenha praticado um crime. Poderá essa lei ser usada contra José aqui? Poderá ser denunciado? Poderá ser denunciado, já que não existe mais a lei? Essa aqui é a pergunta. Ele poderá ser denunciado aqui? Resposta: sim. Por quê? Artigo 3º, do Código Penal. A lei temporária e a lei excepcional é uma lei ultrativa. Ela se aplica aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo depois de terminada a sua vigência. Veja que o fato de não mais existir aquela lei, não houve abolição crimes não, hein? Não houve abolição crimes não. Por quê? Porque ela continua sendo aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência. É nisso que consiste a chamada ultratividade da lei excepcional ou temporária, ok? Outra coisa, queridos, que eu quero que vocês vejam com carinho, que é o seguinte, outra coisa que pode cair para vocês na prova de vocês é a questão da conduta. Nós sabemos que o crime é fato típico, ilícito, culpável. Ah, Claudinha, tem gente que diz que a culpabilidade não é. Tô sabendo, mas nós sabemos que o crime é fato típico e ilícito, pelo menos. E a conduta? A conduta típica é um comportamento humano, consciente, voluntário, finalisticamente dirigido. Então, para haver conduta, e está descrito em lei como criminosa, para haver conduta típica, eu tenho que ter, comportamento humano. Ué, mas professora, pessoa jurídica não pratica crime, não? Pratica, crime ambiental. Consciente, então se for em estado de inconsciência não tem crime? Não, não tem crime. Sabe por quê? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu, em crise de sonambulismo em estado de inconsciência mate meu marido. A minha conduta é atípica, porque uma conduta para ser típica, ela precisa ser consciente. Tem que ser uma conduta humana, consciente, né? E tem que ser voluntária. E aí, a gente fala de um outro lance que é muito importante, beautiful people, que é a questão da coação. Preste atenção. A coação, ela pode ser física e pode ser mental, ok? A coação, ela pode ser uma coação física ou uma coação mental.
Veja, anota aí para não esquecer. A coação física, ela afasta a, opa, meu Deus do céu, conduta. Ela afasta a conduta por ausência de vontade, ok? A coação física afasta a conduta por ausência de vontade, tá? E a coação mental, desculpe, a coação mental não, a coação moral, gente, me perdoa aqui. Coação pode ser física ou moral. Perdão. Coação física ou moral. E a coação moral, a coação moral, ela afasta a culpabilidade. Então, preste atenção para o que eu vou falar para vocês. Olhem aqui. Não existe conduta do agente que foi coagido fisicamente. Então, vamos imaginar que o meu marido, que é infinitamente mais forte que eu, pegue o meu braço e leve até você para te dar um tapa. Eu não queria, mas ele é tão mais forte que eu, que ele levou o meu braço até você e eu não podia resistir, gente, que eu não teria como tirar. Ele é muito mais forte que eu. Tá ok? Nesse caso, a conduta é do meu marido, não é minha. Não houve fato típico para mim, porque eu estava sob coação física irresistível. A coação física irresistível. Ok? Agora, vamos imaginar que alguém falasse assim para mim: Cláudia, se você não matar fulano, eu mato seus filhos. E eu sei que você é uma pessoa muito perigosa e você certamente mataria os meus filhos se eu não matasse fulano. E eu, coagida moralmente, de forma irresistível, eu vou lá e mato fulano. Nesse caso, a minha conduta é típica, ilícita, mas não é culpável. Por quê? Por inexigibilidade de conduta diversa. Quem é que vai ser o autor desse crime? O meu coator. O meu coator é o autor mediato. Preste atenção. Olhe para esse quadro. Na coação física não existe conduta do coagido. A conduta é do coator. Na coação moral, afasta a culpabilidade do coagido. Óbvio. Veja bem, quem é o autor? O coator? O coator é autor mediato. Tá ok? Nesse caso da coação moral, o coator é o autor mediato. Ok? Por quê? Porque ele se utilizou de uma pessoa sem culpabilidade para a prática da conduta criminosa. Tá ok? Aqui, o coator, aqui na coação física, o coator é autor direto. Ele é autor direto. E imediato. Não é autor mediato, não. Aquele autor direto e imediato. Tá certo? Aqui, ó, ele é nesse caso aqui da coação física, é autor direto. Imediato. Tá ok? Aqui ele é autor, na coação moral, o coator é autor mediato, indireto, ok? Indireto. Tá joia? Então, não esqueçam isso, porque também é uma regra muito bacana. Deixa eu ver mais aqui o que a gente pode fazer. Ah, outra coisa. Então, a conduta é a ação humana, consciente, voluntária, tá? Então, a coação física irresistível afasta a conduta do coagido por ausência de vontade, né? E aí a gente pode pensar no denominado ato reflexo e na ação em curto-circuito.
Qual é a diferença entre o ato reflexo e a ação em curto-circuito? São coisas completamente diferentes. Olha só o ato reflexo. O ato reflexo acontece quando eu tenho um movimento que não é dominado pela vontade. Exemplo, se uma pessoa der um choque para você e apertar aqui, você colocar aqui perto de você uma digamos assim, te der um choque elétrico, colocar assim uma descarga elétrica, você vai fazer independentemente de você desejar ou não. Isso é ato reflexo, não é dominado pela vontade. Então, se você toma um choque, faz assim, machuca a pessoa, ato reflexo, conduta atípica. Não confunda com ação em curto-circuito, porque ação em curto-circuito é aquela que a gente pratica quase que assim, tipo, de forma instintiva, né? Uma coisa que, pô, você aplica, a pessoa tá perturbando, você não, sabe a pessoa, depois, caraca, mas isso não afasta a conduta. A ação em curto-circuito não afasta a conduta. O ato reflexo afasta a conduta. Por favor, não esqueçam disso, tá ok? Outra coisa, não esqueçam que existem duas modalidades de resultado para crime. O resultado de um crime, ele pode ser um resultado normativo ou resultado. Ele pode ser um resultado naturalístico ou um resultado normativo, ok? Bem, todo crime tem resultado normativo, porque o resultado normativo é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, mas nem todo crime tem resultado naturalístico, tá? Porque o resultado naturalístico é aquela mudança no mundo exterior provocada pela conduta do agente. E aí não esqueçam, de acordo com o resultado naturalístico, os crimes podem ser materiais, têm resultado e exigem um resultado. Exemplo, homicídio, lesão corporal. Formais, têm resultado e não exigem resultado. Exemplo, crime contra a honra, extorsão mediante sequestro, tá? Não é preciso pagar o sequestro para que a extorsão mediante sequestro está consumada. Basta privar a liberdade da vítima com esse intuito, tá? E os crimes de mera conduta, que são aqueles que nem têm resultado naturalístico. Então, nem todo crime tem resultado naturalístico, mas todo crime tem resultado normativo, porque o resultado normativo é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Outra coisa, não esqueçamos, dolo. A questão do dolo, né? No dolo, nós aqui reconhecemos o dolo direto. Foi usada a teoria, foi usada para o dolo direto a teoria da vontade, ok? Podem perguntar para vocês na prova. Teoria. Nossa, agora deu ruim aqui, hein? No dolo direto. Deixa eu só fechar aqui, ó. Rapidinho. Dolo direto, teoria da vontade, ok? Teoria da vontade. E no dolo eventual, foi usada teoria do consentimento. Ou seja, o que é o dolo eventual? No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas ele aceita a produção do resultado. No dolo direto, o agente quer o resultado. Mas aí vem a diferença. Qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Não esqueçam. Dolo eventual. O agente não quer o resultado, mas ele assume, ele consente em produzir o resultado. Na culpa consciente, ele não quer o resultado e nem consente na produção, mas ele prevê que a partir da sua conduta aquele resultado é possível. Então vamos lá, olhe para cá. Vamos imaginar o seguinte: quando meu menino era pequeno, eu sempre conto essa história para os meus alunos. Quando meu menino era pequeno, o meu menino, ele tinha um problema que ninguém conseguia colocar o meu filho na cadeirinha, no carro.
E aí, ele fazia um escarcéu, chorava, gritava. E o que acontecia? Era até pior para mim, era até mais perigoso para mim. Aí, eu devo confessar que eu saía com ele sem a cadeirinha, absurdamente. E aí, eu dizia assim para babá, pelo amor de Deus, toma conta do meu neném, pelo amor de Deus. Olha só, veja, se eu falo para minha babá, toma conta do meu neném, pelo amor de Deus, é porque eu sei que o que eu estou fazendo é altamente perigoso, que eu poderia ter um acidente e a criança acabar sofrendo ali, né, uma queda, se machucando. Olha, meu Deus, uma freada que eu desse no carro. Mas vamos então imaginar o seguinte: se eu desse uma freada, a criança caísse e se machucasse. Graças a Deus nunca aconteceu. Mas vamos imaginar que tivesse acontecido. Eu teria atuado com dolo eventual ou com culpa consciente? Culpa consciente, porque o resultado era previsível, eu fiz a previsão do resultado, mas eu não aceitei o resultado. Tanto é que eu pedia, pelo amor de Deus, e dirigia devagarzinho para não acontecer nada. Então, se acontecesse alguma coisa, seria culpa consciente, né? Eu fez a previsão do resultado, mas eu não aceitava de jeito nenhum que ele acontecesse, tá? Agora, vamos imaginar que uma pessoa seja beba, saia na rua e alguém diz, para de beber, cara, você vai dirigir depois, que se dane. Aí, depois que ela dirige, ela atropela muito, bêbada, atropela e mata alguém, né? Aí tem a testemunha, ó, lá atrás ela disse, isso aqui se dane, tá? Então, ela não queria matar alguém, mas também, se matasse, que se dane. Ela consentiu na produção do resultado, ela estava com dolo eventual. Porque o dolo eventual acontece quando você prevê um resultado como possível a partir do seu comportamento e aceita a produção desse resultado, realizando a conduta. Já na culpa consciente, você prevê que um resultado pode acontecer a partir do seu comportamento, mas não aceita que esse resultado aconteça a partir daquela sua conduta. Tá ok? Então, isso é muito importante de você verificar também. Dolo eventual, não esqueçamos. Dolo eventual, teoria do consentimento, dolo direto, teoria da vontade. E aí, você também tem que lembrar de uma outra questão muito importante para a prova de vocês, que eu coloquei aqui, a questão do erro de tipo. O erro de tipo, gente, acontece quando a gente realiza um comportamento sem dolo. Quer ver? Vamos imaginar. Vamos imaginar que na hora de sair da sala de aula, eu pegue o laptop de uma amiga achando que é o meu laptop. Nesse caso, se eu pego o laptop da minha amiga achando que é o meu, eu sabia que estava levando coisa alheia móvel? Eu queria levar coisa alheia móvel? Então eu estou em erro de tipo. Qual é a consequência do erro de tipo? Vamos lá? Olha para cá. O erro de tipo, ele exclui o dolo. Erro de tipo. Isso é muito comum nas provas da OAB, tá? Erro de tipo. Ele pode ser de duas categorias, o erro de tipo. O erro de tipo pode ser um erro invencível. Olha para cá. Ele pode ser um erro invencível ou pode ser um erro vencível. Se ele for um erro invencível, ou seja, excusável, ele afasta dolo e culpa. Mas se ele for um erro vencível, ele afasta o dolo, mas não afasta a culpa. Então, preste atenção. Olha só, isso aqui está no artigo 20 do Código Penal. Então, preste atenção para o que eu vou te contar aqui. Olha só essa história. A história vai ser a seguinte. Eu saí da sala de aula, levei o laptop da minha amiga, pensando que era o meu. Você pode dizer assim, pô, Claudinha, mas você podia ter visto, né, que o laptop não era o seu, que era da sua amiga. Então, o meu erro nesse caso é invencível ou vencível? Vencível. Só que, tudo bem, não tem dolo. Afasta o dolo, mas não afasta a culpa. Eu tive culpa, eu fui imprudente, eu fui descuidada, né? Agora, eu te pergunto, por acaso existe furto culposo? Então, a minha conduta é atípica. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estivesse matando uma pessoa sem saber que eu estava matando alguém.
Mas acontece que se eu tivesse prestado mais atenção, eu teria visto que eu estava matando uma pessoa. Eu não fui imprudente. Se eu tivesse sido mais cautelosa, eu teria visto que não estava matando uma pessoa. O meu erro é invencível ou é vencível? Ah, é vencível. Não tem dolo, mas tem crime, mas tem culpa. Então eu responderia por crime culposo, tá? Mas existem situações em que não tem dolo e não tem culpa mesmo, não, porque o erro é invencível. Vamos imaginar que você saísse com um amigo seu para uma caçada. E esse fosse um lugar que se pudesse caçar um determinado bicho. E aí chegou lá, esse amigo se fantasiou desse bicho no meio da mata à noite. Você então atirou contra o seu amigo, matou o seu amigo. Pô, você jurava que era o bicho. Você tinha como saber que não era o bicho? Óbvio que não. Então esse erro, nesse caso, é invencível ou vencível? Invencível. Não tem dolo nem culpa e a tua conduta é atípica. Ok? Não confunda esse erro com o erro sobre a pessoa, que é diferente. O que é o erro sobre a pessoa? O erro sobre a pessoa, que não afasta dolo de jeito nenhum, que é chamado erro de tipo acidental, é o seguinte: vamos imaginar a seguinte situação. Você olha para uma determinada pessoa, você olha ali, fulano, vou matar fulano. Aí você efetua um disparo de arma de fogo contra fulano. Só que você não vai matar fulano, porque aquele ali não é fulano, aquele ali é uma outra pessoa. Tá certo? Você pensou, por exemplo, que fosse José. Você viu aquela pessoa de costas, jurava que era José, gente, e efetuou um disparo de arma de fogo contra ele. Só que quando você disparou, você acabou matando uma outra pessoa, João. Aquele cara não era o José, era o João. Qual é a consequência disso? Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Você deverá responder por homicídio. Você, afinal de contas, matou alguém, não importa quem é esse alguém. Só que você, na hora, deverá responder pelo crime como se você tivesse matado a pessoa a quem você desejava matar. Então, escuta. Vamos imaginar que o José, você imaginou, olha ali o José, vou matar o José, meu inimigo. Só que você acaba matando o João, seu irmão. Poxa, nesse caso, você vai responder como se você tivesse matado quem? José ou João? Você vai responder como se tivesse matado o seu irmão? Não. Você não queria matar o seu inimigo? Você não pensou que era o seu inimigo? Então você vai responder como se tivesse matado o seu inimigo, ok? Ou seja, na hipótese de erro contra a pessoa, não deve prevalecer aquilo que você fez, mas aquilo que você queria fazer. Ou seja, não deve prevalecer a condição da pessoa a quem você de fato atingiu, mas a condição da pessoa a quem você queria atingir. Outro exemplo é o erro na execução, que é diferente do erro quanto à pessoa, mas a solução é a mesma. Exemplo, vamos imaginar que estão ali agora José e João. Você quer matar José, mas você efetua um disparo de arma de fogo e acaba matando por erro na execução o pobre do João que estava do lado de Jesus. Ô pai! Nesse caso, você deverá responder como se você tivesse matado José. Entenderam a diferença entre o erro na execução e o erro sobre a pessoa? O erro sobre a pessoa, você confunde a identidade da pessoa. Você pensa que aquela pessoa ali é alguém, mas é outro. E no erro na execução, você quer atingir uma pessoa que está do lado da outra, mas você não atinge quem você queria e atinge quem está do lado. Só que tanto no erro na execução quanto no erro sobre a pessoa, você deverá responder como se você tivesse atingido quem você queria atingir. Então, quer ver? Isso é importantíssimo. Vamos imaginar que você você tivesse em legítima defesa contra mim. Eu te agredi e você está em legítima defesa contra mim. Aí você atira contra mim. Só que quando você atira contra mim, por erro na execução, você acaba pegando a pessoa que está do meu lado. Você continuará em legítima defesa, porque ao atingi-la por erro na execução, não se deverá considerá-la, mas considerar quem você queria atingir, a mim. E se você tivesse atingido a mim, você estaria em legítima defesa. Você continua em legítima defesa. Sacou? Sacou a diferença? E isso também vai acontecer na questão do erro sobre a pessoa. Nunca se considera a pessoa a quem se atingiu, mas a pessoa a quem se queria atingir. Nunca esqueça dessa regra. Outra coisa, não esqueça da seguinte situação. As diferenças entre arrependimento, uma outra, isso é mega importante, meu Deus do céu,
a questão do erro, perdão, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Isso é outra coisa que a galera erra demais. Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Vamos lá, vamos verificar aqui, ó. Não confunda arrependimento eficaz é diferente de posterior. Presta atenção. No arrependimento eficaz, não acontece o resultado. E por que não acontece o resultado? Porque o agente, que inicialmente queria o resultado, ele realiza uma outra conduta para o resultado não acontecer. E nesse caso, ele deve responder pelos atos já praticados. Exemplo, eu queria te matar. Eu efetuei um monte de disparo de arma de fogo contra você, tá? Mas, eu vendo que você ainda não morreu, e que eu já te disparei tudo contra você, mas estou vendo que você ainda está vivo, eu te pego, te levo para o hospital e salvo tua vida. Arrependimento eficaz. Não aconteceu a consumação. Já no arrependimento posterior, eu estou falando de reparação de dano no crime que já aconteceu, que já se consumou. Esse arrependimento posterior está aqui, ó, o arrependimento posterior está no artigo 16 do Código Penal. E o arrependimento eficaz está no artigo 15 do Código Penal. Lembre-se, no arrependimento posterior, o que eu tenho é reparação de dano e diminuição de pena. Só vale para crimes que tenham cunho patrimonial ou reflexo patrimonial. Não precisa ser crime patrimonial, mas ele tem que ter reflexo patrimonial. Exemplo, o peculato. Não é um crime patrimonial, mas tem reflexo patrimonial, tá? Agora, o arrependimento posterior não vale em crimes praticados com violência, não vale em crimes praticados com grave ameaça, tá ok? E só pode ser feito até o recebimento da denúncia. Mas o crime no arrependimento posterior já está consumado. No arrependimento eficaz, não, você nem deixou ele se consumar. Agora, cuidado, porque o arrependimento posterior, esse lance de reparação do dano, que, por exemplo, não cabe no homicídio culposo, ele é a regra geral. Você, por favor, não esqueça que súmula 554 STF, sabe de um crime de estelionato praticado por emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos junto ao sacado? Olha, gente, cuidado, porque na hipótese do agente, isso é um crime praticado sem violência, sem grave ameaça, tem reflexo patrimonial, mas se a pessoa paga o cheque antes do recebimento da denúncia, está extinta a punibilidade. Você não vai usar o artigo 16, você vai usar a súmula 554, que é melhor. Também você vai olhar, ó, artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. O que é isso aqui? Isso aqui é a hipótese do peculato culposo. Sabe o que é peculato culposo? É aquele crime do funcionário público que, sem querer, acaba contribuindo para o crime doloso de alguém. Exemplo, eu tenho que tomar conta dos equipamentos da administração que estão comigo. Aí vamos imaginar que eu pegue lá o notebook do meu trabalho, né? Eu sou promotora aqui no Rio de Janeiro. Aí eu pego o notebook do meu trabalho lá do Ministério Público e deixo jogado em qualquer canto e vem alguém e subtrai. Qual é o meu crime? Peculato culposo, descrito no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Mas, nesse peculato culposo, se eu reparar o dano até o trânsito em julgado da sentença condenatória, estará extinta a minha punibilidade também, não respondo por nada. Mas se for depois do trânsito em julgado, a minha pena diminui. Olha lá o 312, parágrafo 3º. Outra coisa que você também não pode esquecer é o crime tributário. Sabe por quê? Porque, meu amor, no crime tributário, o pagamento do crime tributário, na hipótese do crime do artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, né? Aquele crime contra a ordem tributária, de sonegação fiscal, quando você paga o débito tributário, está extinta a sua punibilidade também. E isso também a qualquer tempo, tá ok? Isso está lá
no artigo 83 da Lei 9.430, que diz que tem que ser até o recebimento da denúncia, mas a jurisprudência diz que pode ser a qualquer tempo, tá? Lembrar que pagamento de débito de energia elétrica, daquele negócio de furto de energia, não pode aplicar a mesma lógica do crime tributário. Não está extinta a punibilidade, não, mas pode diminuir a pena segundo a regra geral do artigo 16. Então, gente, o artigo 16 é a regra geral, mas existem regras especiais na súmula 554, no artigo 312, parágrafo 3º, no peculato culposo, no crime contra a ordem tributária, tá ok? Não esqueça disso, não. Outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui é uma outra hipótese, uma questão que eu sempre peço para que vocês vejam aqui nos nossos minutinhos finais de aula, dessa parte geral, é a questão também do erro de proibição. Não confunda erro de tipo com erro de proibição. Por quê? Porque o erro de proibição é aquele em que o agente realiza um comportamento, ele quer realizar, gente. Ele sabe que está realizando, gente. Mas ele acha que aquele comportamento é possível, é permitido, quando na verdade aquele comportamento é proibido. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que acha que fumar maconha ou que trazer consigo maconha para consumo pessoal não é mais crime. É ainda, gente. É ainda. Então, a pessoa estará em erro de proibição. Tá ok? Erro de proibição. Que é onde está a resposta do erro de proibição? Artigo 21. Se o erro de proibição foi invencível, quer dizer, a pessoa errou e não tinha como saber, né, que aquilo ali era proibido, está isenta de pena, não tem culpabilidade. Mas se o erro for vencível, ela pode responder pelo crime com a pena diminuída. Não confunda o erro de proibição com a questão do desconhecimento da lei. Porque ninguém pode dizer que desconhece a lei, tá? Ninguém, não cumpri esta lei porque não conhecia. Não. O desconhecimento da lei é mera circunstância atenuante genérica. O erro de proibição é que pode ou isentar de pena ou diminuir a pena. O desconhecimento da lei não pode diminuir a pena porque ela é mera circunstância atenuante genérica e circunstâncias atenuantes genéricas não podem trazer a pena para um patamar abaixo do mínimo legal. É o teor da súmula 231 do STJ. E para finalizar, juro que agora eu vou finalizar. Olha para cá. Não esqueçam que houve crimes que o pacote anticrime transformou em hediondos que não eram hediondos antes. Então, o furto com emprego de explosivo não era hediondo, o roubo com emprego de arma de fogo, o roubo com restrição da liberdade da vítima, o roubo com lesão grave, o 158, parágrafo 3º, o comércio ilegal de arma, o tráfico internacional de arma, a associação, a organização criminosa destinada à prática de crimes hediondos. Nada disso era crime hediondo antes e agora é crime hediondo. Por outra, então, olha só, houve novaço legis em pé jus. Então, esses crimes só podem ser considerados hediondos se praticados a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Por outro lado, tu sabes que aquele crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito era hediondo, hoje não é mais. Aqui houve novaço legis in bellius, tá? Que poderá retroagir para alcançar fatos anteriores. Meus queridos do coração, façam uma prova maravilhosa amanhã, que vocês brilhem muito, 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 muito. Um beijo e depois digam como é que foram na prova, tá? Que Deus abençoe, ilumine e guarde todos vocês.